Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje, totalmente fora da minha zona de conforto, né? Quem conhece meu trabalho sabe que eu dou aula para pré-vestibular, ensino médio, essa coisa toda. Mas eu quero discutir alguma coisinha aqui para o aprendizado de matemática básica, que é a questão da fração, que na minha percepção causa uma confusão enorme na cabeça de um monte de gente. E eu quero começar com isso contando uma história que é o seguinte. Um amigo pediu para que eu desse aula para a filha dele, que estava na quinta série. Hoje é o que a gente chama de sexto ano. E como era uma escola forte, seja lá o que isso queira dizer, ela tinha que aprender um algoritmo para extrair raiz quadrada. Gente, eu nunca usei esse algoritmo a não ser para dar aula, né? E assim, é complicado, é chatinho, tá? Algumas pessoas acham ele difícil. Agora, qual é o problema desse algoritmo, na minha opinião? A ideia que está por trás dele vai ser aprendida lá na sétima série, na época, né? Hoje o oitavo ano. E o algoritmo era dado no quinto ano. Ou seja, como é que você vai aprender? Né? Você tinha que decorar aquilo, usar bonitinho, sem saber o que você estava fazendo. Né? E a impressão que eu tenho, aí quem é especialista em educação pode dizer melhor, é que a fração ela chega num momento que é tudo bem, o moleque, a menina tem que aprender. Mas só que no terceiro ano, muita gente sofre, né, com isso. Aí eu estava pensando como é que poderia ser feito. Andei vendo os trabalhos de alguns amigos e tudo mais, e vi um muito interessante que o cara cortava fatia de pizza. Pô, essa é a ideia. O cara mandou muito bem. Até porque, gente, parar para pensar em comer pizza, pô, todo mundo vai para aula feliz. E lógico que a pizza do cara era de papelão, cortada e tudo mais. E ali eu vi uma limitação, que é a questão de que quando você corta a fatia de pizza, se você cortar 12 fatias, você vai estar trabalhando com 30 graus. Então, se você quiser cortar a pizza em uma quantidade de fatia, fica difícil, fica chatinho de cortar. Então, qual número poderia ser um número mágico para poder fazer as pessoas começarem a pensar em fração que você poderia trabalhar com frações maiores? Bem, eu vou pensar a mesma coisa que os pastores pensavam, né? Porque você tem a tendência de contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que os pastores, se eu estiver falando errado a nacionalidade deles, parece que é sírios, começaram a contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando completava 12, pensava assim, ó, 12 está aqui. 13, 14, 15, 16, 24. E assim ia. Como você tem... Meu roteiro está fugindo aqui. É de improviso. Como você tem que 12 vezes 5 é 60, o número 60 é recorrente na matemática pra caramba. 60 segundos fazem 1 minuto. 60 minutos fazem 1 hora. Um círculo tem 360 graus, que é 60 vezes 6, e assim por diante. E o número 60 ele tem uma vantagem interessante na hora de fazer fração. Se você quiser fazer fração de 10, você pode pensar em 1/10, em 1/5, pode pensar na metade e pode pensar no inteiro. 60 tem 12 divisores. 1, 2, 3, 4, 5. Uma beleza. Então, na hora de você pegar uma vaca, quanto vale essa vaca? Essa vaca vale 60 galinhas, ou 3 bezerros, ou 120 sacos de feijão, sabe? Você tem mais possibilidades quando trabalha com o número 60. Então, pedi ajuda para o pessoal da madeireira lá do Carmo, o Jax, os manos dele lá, que eles fizeram esse dominó para mim aqui. E esse dominó ele tem uma medida que é 10, assim, e 6 assado. Então ele tem 10 por 6, cabem 60 pecinhas dessa aqui. Aí você me pergunta, de onde eu tirei isso? Isso aqui é parte do material dourado que tem na maioria das escolas. Unidade, dezena, centena. Então, vou pedir para vocês olharem aqui. O que eu tenho, ó? 1/2. 1/2 quer dizer que eu tenho 30 peças. 30 peças dessas cabem aqui, ó.
Legal? Aqui eu tenho 1/3. 1/3 quer dizer, ó, aqui, eu vou pegar aqui a de dezena que fica mais fácil, ó. 1/3, ó, 20 em 60. Aí você marca 1/3 aqui. E assim por diante. Então, para que vai servir isso? Eu pintei de um lado a fração, de outro lado a fração, mostrada de formas diferentes. Para que o cara que está mexendo ali, ele consiga enxergar, ver o quanto é que é. Meio é metade, eu tenho 2 pedaços iguais, fiquei com isso aqui. 1/3, se eu pegar, ó, esse pedaço aqui é 1/3, e o que sobra aqui, ó? 2/3. Se eu juntar eles novamente, eu tenho 1 inteiro. E assim por diante. Então, para que vai servir isso? Serve para visualizar qual é a quantidade da fração. Serve para você entender qual fração é maior, por exemplo. 1/3 e 1/4, ó. Dá para perceber que 1/3 é maior do que 1/4? Que a área pintada é maior? Então você pode visualizar qual fração é maior. Mas, poxa, 4 é maior do que 3. Mas 1/3 é maior do que 1/4. Legal? Então serve para você reconhecer frações, serve para você enxergar qual fração é maior, e dá para a gente pensar em termos de soma de frações também. Então olha só, eu juntei algumas aqui que juntando dá 1 inteiro. Essa daqui é 1/6, e essa daqui é uma quantidade que completa 1/6. Então eu vou virar aqui, ó, 1/6, mais essa quantidade aqui dá inteiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 5/6 nessa fração aqui, ó. Beleza? Eu fiz outras quantidades, ó. 2/5. Opa, essa aqui tá com mais pinta de 3/5. Parece que tá errada. Mas, ó, 7/10 eu repeti, depois eu vou mostrar pra vocês do porquê. 5 dozeavos, 11 30avos, 9 20avos. Ou seja, você pode fazer a fração que se esmaie. A outra possibilidade que você tem é somar frações. Então, por exemplo, ó, 1/4 mais 3/4, se você juntar, dá 1 inteiro. Legal? Agora dá uma olhada nessa aqui, ó. Essa aqui, 7/10. Então, a quantidade de quadradinhos que cabe aqui em 7/10 eu já botei aqui para não causar, né, como diria Pitt, né, se eu tentasse mexer aqui ia causar mais uma tragédia, né? Então, mas olha só, 1/5 mais, cadê 1/2? Tá aqui, ó, 1/2. Isso quer dizer que 1/5 mais 1/2 é igual a 7/10. Legal? Você pode ver aqui, ó, que bate bonitinho na mesma quantidade, tanto aqui quanto aqui. E para saber o que eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 42 peças aqui em 60 possíveis. Isso quer dizer que 42 60avos é 7/10. E de que forma você pode trabalhar com isso? Eu deixei aqui que é uma atividade visual palpável, ou seja, a criança vai poder tocar, cheirar, ver lá, vai poder ver quais frações são as maiores, somar fração. E somar fração, ela pode ser um antes e depois, né? Porque eu andei somando fração aqui formalmente para poder saber quais peças eu iria precisar. Isso aqui me deu a ideia de que você pode ir de duas formas. Ou você pode aprender a somar fração assim, para depois aprender a somar assado. Ou depois de você saber ela formalmente, conferir aqui, bonitinho, como é que a coisa funciona. Legal? E o que eu acho que fica super bacana é depois você pensar em termos de jogos da memória. Então eu fiz uma peça repetida aqui, que deu 7/10. Será que eu perdi ela? Uma tá aqui, cadê 7/10? 7/10, uma tá aqui, fiz uma em vermelho e uma azul, mas é a mesma peça. Elas são iguais.
Então, você pode trabalhar com o jogo da memória assim, assim ou assado, da forma como você quiser entender, para que fique bem fixado a ideia do que é fração, do que é. Aí você formaliza o que é numerador, o que é denominador, fração tem tudo a ver com dividir e por aí vai. Bem, pessoal, é só uma ideia. Ah, sim, e esquecendo, se você não tem parceiro em madeireira que possa fazer isso aqui bonitinho em madeira, faz de cartolina. Aquele papel duro que fica entre uma matéria e outra do caderno, capa de caderno velho, dá para fazer de um montão de jeito diferente. Tá? Poxa, custo zero. Eu fiz com giz de cera e com madeira, mas poderia ter feito com qualquer outra coisa. E assim você vai dar a oportunidade de alguém realmente aprender a fração, que é tão necessária para todas as outras coisas. Lembrando que uma quantidade de matéria enorme dos vestibulares vem do ensino fundamental e do ensino médio. E meus cachorros estão me avisando aqui que a aula acabou, pessoal. Eles não vão deixar mais eu terminar. É isso.